1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra e a Tua Palavra é poder, Pai, sobre as nossas vidas. A Tua Palavra, Senhor, que me transformou, a Tua Palavra que me renovou e que fez isso na vida de tantas e tantas pessoas, Pai. É a mesma Palavra que vai tocar os nossos corações nessa manhã e mudar a nossa mente, o nosso entendimento sobre, Pai, as questões que o Senhor tem nos trazido na manhã de hoje. Eu oro em nome de Jesus para que o Senhor fale conosco, Pai, através da Tua Palavra. Porque nós estamos aqui, Pai, queremos estar com o nosso coração aberto, a nossa alma derramada, para que o Senhor fale conosco, Pai, aquilo que nós precisamos ouvir. Porque muitas vezes nós queremos, Pai, na nossa humanidade, massagear o nosso ego e ouvir palavras bonitas que vão, de fato, nos agradar. Mas, Pai, nós não queremos essa palavra. Nós queremos a palavra verdadeira do Senhor sobre nós. Uma palavra que muitas vezes nos confronta, nos exorta, nos transforma. Uma palavra, Senhor, que impacta as nossas vidas. É essa palavra que nós precisamos. E é o Senhor quem sabe o que nós necessitamos ouvir nessa manhã. Não somos nós que vamos falar a Ti o que nós precisamos ouvir, mas que o Senhor fale, Pai, não aquilo que nós queremos, mas o que nós precisamos ouvir nessa manhã, para que sejamos transformados pela Tua graça. Nós oramos para que o Senhor, ó Deus, nos alcance com o Teu poder através da anunciação da Tua palavra. Em nome de Jesus, o Senhor me use como instrumentos nas Tuas mãos, Pai. Que não seja eu, mas seja o Teu Espírito a trabalhar nas nossas vidas. Seja o Teu Espírito a falar através da minha vida. E que nós possamos, Pai, ter a consciência daquilo que nós precisamos fazer para agradar o Senhor. Essa é a nossa oração, Pai, diante da Tua poderosa palavra. Agradecidos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. E o Senhor está trazendo algo precioso para nós essa manhã. Porque enquanto eu meditava nessa palavra, eu questionava o Senhor. Pai, mas é um assunto tão comum, um assunto que todos já sabem tanto. E o Espírito Santo trabalhando no meu interior foi me mostrando que não é bem assim. E eu lembrei de uma frase que a Quinha sempre fala: o óbvio precisa ser falado, o óbvio precisa ser dito. Porém, para uns pode ser óbvio, mas para outros pode não ser tão óbvio assim. Para uns pode ser um assunto normal, mas para outros pode ser um assunto não tão normal assim. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é poder do Senhor sobre as nossas vidas, amém? Amém. A palavra de Deus é poder do alto sobre as nossas vidas. E é a palavra de Deus que tem o poder para nos transformar. Nós muitas vezes queremos ser transformados pela força do nosso braço. Nós muitas vezes queremos mudar as situações da nossa vida, queremos ser libertos. Como Davi ele estava num lamaçal de pecados, um erro seguido de outro erro, e ele estava a cada dia mais pior, ou se enrolando a cada dia mais, e ele vai se lavar, ele vai se esfregar, achando que o pecado era algo que poderia ser tirado com bucha e sabão. E muitas vezes nós queremos fazer isso. Nós queremos arrancar aquilo que é ruim, aquilo que é mal, aquilo que nós precisamos de libertação de dentro de nós, com a força do nosso braço. E aí eu me lembro, todas as vezes que eu falo força do braço, eu me lembro do Salmo 127, que fala que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então,
O que é trabalhar em vão? É trabalhar com a força do nosso braço, achando que nós somos aqueles que fazemos alguma coisa. Mas o Senhor, que é soberano, é Ele quem nos capacita para fazer todas as coisas. A graça de Deus veio sobre nós, não apenas para nos salvar, porque nós somos salvos pela graça. Amém? Amém. Amém? Amém. Nós não somos salvos pelas obras. Não são as caridades ou as obras que nós fazemos que nos levam para o céu. Mas nós somos salvos pela graça, mediante a nossa fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém possa bater no peito e falar: eu me salvei. Ninguém pode se salvar a si mesmo. A salvação é pela graça, mediante a nossa fé. Mas a graça do Senhor está sobre nós não apenas para nos salvar. A graça do Senhor está sobre nós também para nos capacitar para todas as coisas. É uma graça que nos capacita para todas as coisas. Eu sempre falo que a graça do Senhor capacita a mulher recém-casada para fazer o arroz e não deixar queimar. Essa é a graça do Senhor. E ela está sobre a minha e sobre a sua vida. Você tem noção disso? A graça de Deus, o Todo-Poderoso, está sobre a minha e sobre a sua vida. Uma graça que nos capacita para todas as coisas. Por isso que Paulo fala: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele estava falando que ele pode passar por dificuldades, ele pode estar num momento muito bom da sua vida, ele pode todas as coisas em Deus que fortalece, mas o Deus que nos fortalece é o Deus que nos alcançou com a sua graça. E nós estamos vendo essa graça sendo barateada. Nós estamos, infelizmente, vendo essa graça sendo lançada janela fora. Uma graça que foi transformada em hipergraça ou supergraça. E uma hipergraça que fala que você pode vir como está e permanecer da mesma forma. Venha para o Evangelho como você está e permaneça da mesma forma, que Deus te ama do mesmo jeito. Amém. Deus te ama do mesmo jeito, mas Ele não tem parte com o pecado. Deus é um Deus santo. E quando a palavra fala lá em Levítico e repete lá em Pedro: sede santos como eu sou santo, o Senhor está falando: vocês são minha imagem e semelhança. Mas houve uma ruptura, houve uma queda. E por isso agora é necessário que nós voltemos a esse estado de santidade, de santificação, de purificação. Um processo que nós vamos viver com a capacitação através da graça do Senhor. Não é possível eu me santificar, mas é possível Ele me santificar através de um coração disposto a ser santo. Então quer dizer que quando eu me torno uma pessoa pura, então agora eu sou perfeito. Nós nunca seremos perfeitos até que o Senhor venha e nos dê um corpo glorificado. Mas enquanto isso, nós vamos avançando de glória em glória, de vitória em vitória, fazendo a vontade de Deus, fugindo da aparência do mal e mantendo uma vida de santificação. É necessário buscar a santificação. É necessário buscar a purificação. E quando nós entendemos a santidade de Deus, é aí que o Senhor nos dá mais força para que nós fujamos do pecado. José estava na casa de Potifar. E a mulher de Potifar olhou para José e desejou José. E então ela vai e começa a dar em cima de José. Em um momento José sai correndo. Deixa a sua túnica. Sai correndo, ele não quer nem saber, ele vai embora, ele foge. Porque há gigantes na nossa vida que nós vamos ter que matar. Mas há gigantes na nossa vida que nós vamos ter que fugir. Há gigantes na nossa vida que nós vamos ter que derrubar. Assim como Davi derrubou Golias. Mas há gigantes na nossa vida que nós vamos ter que fugir. Porque a palavra nos ensina: fugir da aparência do mal. Mas eu estou aqui, e o pecado está aqui, então não tem problema eu ficar aqui, porque ele está
para lá, mas não flerte com o pecado. Sabe por quê? Porque ele vai te vencer. Ele vai te vencer. Paulo fala que nós temos uma inclinação natural. Essa inclinação natural é a inclinação para o pecado. E essa inclinação para o pecado é algo natural. É algo natural. O que eu preciso fazer para ir para o inferno? Nada. Não precisa fazer nada. O que eu preciso fazer para ir para o céu? Entregue os seus caminhos ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. O sangue de Jesus vem sobre a sua vida, Ele opera uma obra de transformação, de purificação interior, que você vai crescendo com o Senhor, alcançando níveis no reino do Espírito, os quais você nunca viveu, e você vai conseguindo ter o entendimento, porque a fé não é emocional, a fé é racional. A fé não é emoção, a fé é razão. A fé não sente, a fé sabe. E aí, com esse entendimento, nós vamos crescendo com o Senhor, buscando essa santificação. Por quê? Porque Ele é santo. Então, quando você se emociona num culto como esse, você precisa entender que você também tem alma. Nós temos alma. Somos tricotômicos, feitos de corpo, alma e espírito. O corpo é a carcaça, é o lado de fora, é o físico. A alma é a sede do nosso intelecto, das nossas vontades e das nossas emoções, dos nossos desejos. E o espírito é aquele que está ligado a Deus, é o nosso sopro, o nosso fôlego. Quando o espírito fortalecido na palavra e no Senhor está submisso ao Espírito de Deus e alinhado com o céu, a nossa alma está submissa às coisas do céu. E o nosso corpo vai aonde a nossa alma quer chegar. Então, com esse entendimento, nós vamos saber que se nós choramos em um culto, é porque a alma que chora, porque a alma é a sede das emoções, a alma que chora, ela está chorando porque o seu espírito está sendo tocado. A nossa fé não é uma fé emocional, ela é uma fé racional. E quantas são as decisões que nós tomamos pela alma? Por quê? Porque o nosso espírito não está fortalecido no Senhor. E aí a nossa alma começa a gritar e querer fazer o que as emoções querem que a gente faça. E a gente vai tomando decisão baseado na alma. Mas as nossas decisões têm que ser baseadas no Espírito, mesmo que tenha choro. E quando nós estamos no Espírito, andando no Espírito, vivendo no Espírito, nós vamos chorar. E eu oro para que o Senhor nunca me tire essas lágrimas. Por quê? Porque é a expressão daquilo que o Senhor está fazendo no meu interior. Então não confunda uma vida que anda pelas emoções com uma vida que anda pelo Espírito. Não tem como eu tirar a alma de uma pessoa que se converte ao Senhor. A pessoa se converte ao Senhor, é a alma que se converte, é a alma que se coloca submissa ao Espírito. E agora o Espírito fortalecido, ele permite que a alma chore, ele permite que a alma expresse as suas emoções. Por quê? Porque eu estou sendo fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então existe o choro emocional de desespero, que a minha alma está gritando, e a minha alma quer um lugar, a minha alma quer fazer o que ela quer fazer, e ponto. Mas existe o choro que é do Espírito, e o choro do Espírito é aquele que vem porque o Senhor nos tocou. Enquanto nós louvamos, nós choramos porque o Senhor nos tocou. E enquanto nós estamos ouvindo a palavra, recebendo a palavra, pregando a palavra, não importa, lendo a palavra, meditando na palavra, nós choramos porque o Espírito foi tocado pelo Espírito de Deus. E essa vida submissa ao Senhor, essa vida submissa ao Espírito de Deus, é uma vida que nós olhamos para as palavras de João e nós entendemos que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. E aí bugou minha cabeça. Como assim? Como assim não vive em pecado? Eu sou falho, eu sou limitado, eu sou pecador,
E como que eu não vou viver isso? Então nós continuamos a ler e vemos que aquele com A maiúsculo, tem algumas versões que falam o Filho de Deus, o Filho que é nascido de Deus, aquele que nasceu de Deus o guarda. Quem que é aquele com A maiúsculo que nasceu de Deus? É Jesus, Yeshua HaMashiach, o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É Ele quem nos guarda. Então vamos lá. Quem é nascido de Deus? É aquele que crê em Jesus. Ser nascido de Deus significa receber uma nova vida, transformada pelo Espírito Santo. Então o que é ser nascido de Deus? É receber uma nova vida, transformada pelo Espírito Santo. João capítulo 3, agora o Evangelho de João capítulo 3, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Então é necessário nascer de novo. E aí você pode falar: pastor, eu nasci de novo quando eu entreguei a Jesus. Eu nasci de novo quando eu desci as águas do batismo. Eu nasci de novo quando... Nós só nascemos de novo quando nós entendemos a santidade de Deus. Nós só nascemos de novo quando nós acordamos de manhã e entendemos que nós nascemos para adorar a Deus. E hoje então eu preciso fazer a diferença nessa terra, aonde eu estiver. Por quê? Porque eu sou nascido de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós precisamos entender quem nós somos. Nós precisamos entender quem nós somos. Nós somos nascidos de Deus. Se somos nascidos de Deus, nós não vivemos em pecado. Por quê? Porque qualquer pessoa que tenha a vida caracterizada pelo pecado não pertence à família de Deus. Se você olha para uma pessoa e você conhece aquela pessoa pelo pecado que ela pratica, ela ainda não encontrou Jesus. Mas se você olha para a pessoa e vê que essa pessoa foi transformada apesar do seu passado, apesar dos seus pecados, apesar das suas práticas pecaminosas anteriores, e você olha para essa pessoa e vê que há uma coisa diferente, há algo que você não reconhecia, mas que agora você reconhece, então o Senhor já está fazendo uma obra de transformação. Então nós não podemos ser caracterizados pelo pecado, nós temos que ser caracterizados pela santidade. Nós não somos pecadores, nós somos santos que lutamos contra o pecado. Quantos podem dizer amém? Amém. Nós não somos pecadores, nós somos santos que vivem e lutam contra o pecado. Então o pecado na minha vida é o quê? O pecado é presente, o pecado é uma verdade, mas agora com esse entendimento de que eu nasci de novo, da água e do Espírito, eu nasci de novo para ter uma nova vida do Senhor. Não voltei fisicamente ao ventre da minha mãe, mas eu nasci do Espírito. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então, como eu sou agora Espírito, o pecado é um acidente na minha vida. Ele não é mais uma prática comum. Ele não é algo normal. Sabe quando você vê uma situação e você fala: isso é normal, isso não tem nada a ver. É uma das frases mais favoritas do diabo. Quando nós falamos que uma situação que está entristecendo o coração do Senhor, é normal, não tem nada a ver.
Nós precisamos entender que o pecado, então, se torna um acidente na nossa vida. E vamos pensar um pouquinho, o que é acidente? O que é acidente? Eu já sofri acidente. Talvez você já tenha sofrido acidente. E você sabe que acidente é algo que você não deseja. Quantos desejam sofrer acidente? Ninguém. Pensei que só ia erguer a mão. Misericórdia. Ninguém deseja sofrer acidente. Acidente é algo que acontece que nós não queremos que aconteça. É algo que acontece que nós não desejamos que aconteça. Então o pecado, ele é um acidente na minha vida. Por quê? Porque eu não desejo que ele aconteça, mas por causa da minha natureza, e eu não sou o tempo todo, 100% do tempo espiritual, porque eu também tenho alma, eu também tenho corpo. Nós vamos ter momentos em que nós vamos querer matar um, mas já passa. Fica firme que vai passar. Vai ter momentos que a gente vai querer jogar tudo pro alto. Vamos querer chutar o pau da barraca, vamos querer fugir, vamos querer sumir, vamos querer abrir um buraco e se enfiar dentro do buraco. Mas calma, vai passar. Então nós não somos o tempo todo aquela serenidade, aquele estado de eu estou em outra dimensão. Mas nós podemos alcançar esse lugar. Nós podemos viver nesse lugar. E a nossa vida, que é tricotômica, ela passeia por esses três ambientes. Pelo corpo, que muitas vezes vai ter as suas necessidades, e nós, como bons mordomos, temos que cuidar do nosso corpo, temos que fazer uma boa alimentação, temos que tomar muita água, temos que fazer um exercício físico, temos que cuidar, temos que fazer os exames periódicos, os check-ups da vida, temos que cuidar, temos que ter esse zelo pelo nosso corpo, mas também precisamos cuidar da nossa alma, das nossas emoções, tudo aquilo que atinge a sua emoção e que desgoverna a sua emoção, você precisa fugir, você precisa parar. Eu não estou nem falando de pecado, eu estou falando de talvez um filme violento que você está assistindo, um filme de terror, um filme que mexe com suas emoções e que você vai ter pesadelo depois, você vai ter perturbação noturna e você vai ter abertura para o inimigo começar a se virilar no seu ouvido e tentar fazer algo que você, se não tivesse se envolvido com isso, não precisaria passar. Mas que nós possamos todos os dias fortalecer o nosso espírito, para que a maior parte do nosso tempo, da nossa vida, seja uma vida que flui no Espírito. No Espírito. Então, a partir desse entendimento, desse prisma, nós vamos viver agora uma vida no Espírito, onde o pecado é um acidente. E quando o pecado é um acidente, ele não é desejado. E quando ele não é desejado e acontece, nós vamos nos arrepender profundamente. Eu não queria que isso tivesse acontecido. Isso não poderia ter acontecido, eu não me conformo. É uma inconformidade, como Paulo fala aos Romanos, no capítulo 12, não vos conformeis com esse mundo. Nós não vamos nos conformar com o erro que nós cometemos, mas nós vamos reconhecer e confessar, para que nós possamos, com arrependimento, ser perdoados pelo Senhor. E se alguém sofreu dano, nós vamos lá e vamos pedir perdão para a pessoa, e vamos fazer os reparos que têm que ser feitos, para que nós tenhamos uma vida livre e leve. Então o pecado se torna um acidente na minha vida. Ele precisa ser um acidente na minha vida. Pedro, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E o galo fez corococó. E o Pedro chorou amargamente. O que é esse choro amargo? É o choro do arrependimento. É o choro do arrependimento. Arrependimento nos leva a um choro, nos leva a uma dor interior, que nós falamos, isso não poderia ter acontecido.
É uma dor que nos causa que a gente fala, eu não acredito que eu caí nessa. Sabe aqueles golpes, o conto do vigário, aquelas coisas, que vira e mexe a gente ouve que alguma pessoa caiu nisso. O sentimento é, como que eu fui cair nisso? Como que eu fui ser enganado desse jeito? Porque o pecado nada mais é do que um engano. O pecado nada mais é do que um engano. E o que é o engano? O engano é uma mentira infiltrada em meio a algumas verdades. Isso é o engano. O pecado nada mais é do que um engano. Quando nós queremos satisfazer a nossa carne, indo contrários ao que a palavra nos orienta, nós estamos momentaneamente sentindo prazer, mas aquilo é um engano de Satanás, que vai nos levar à ruína, que vai nos levar à destruição, que vai nos levar à frieza espiritual, que vai nos levar a distanciamento do Senhor e das coisas do Espírito. Então, que nós não sejamos enganados e que nós não sejamos confundidos. Mas para isso nós precisamos estar firmados na palavra do Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos ter disciplina espiritual. E disciplina espiritual é ter vida de oração, vida que jejua, vida que conhece ao ler a palavra de Deus, ganha conhecimento, cresce no conhecimento, medita nas Escrituras, olha as entrelinhas daquilo que o Senhor está falando e cresce fortalecido no Espírito. Disciplinas espirituais também fala de nós estarmos inseridos em uma comunidade de fé, congregando, unidos aos nossos irmãos, porque nós não seremos forjados quando estamos sozinhos. Nós só cresceremos nessa vida com o Senhor quando nós estamos inseridos numa comunidade em que as pessoas são diferentes de nós. Porque pelas diferenças nós crescemos. E uma vez uma pessoa chegou em mim e falou: pastor, eu não quero mais fazer parte desse grupo, porque eu não me dou bem com aquela pessoa. Eu falei: tá bom, então você vai continuar fazendo parte desse grupo. Por que, pastor? Eu quero sair, eu não aguento mais. O Senhor está trabalhando no seu interior. Está usando essa pessoa para trabalhar em você. Porque quando eu não gosto de alguém, isso fala mais de mim do que da pessoa. Eu não gosto de fulano de tal porque ele é isso, ele é aquilo. E você? Nós precisamos parar de ficar olhando para o outro e apontando o dedo para o outro. Temos que primeiro olhar para nós mesmos e entender o que dentro de nós precisa ser mudado. E o Senhor nos forja, nos faz crescer em comunidade, em comunhão. Como eu falei lá no começo, o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele se relacionava com Adão, com Eva, com os animais, e estava lá no Éden, e Adão caiu. O que é a queda do homem? Adão estava numa escada e caiu? Não. A queda do homem é a queda do lugar em que Deus tinha o colocado. Que lugar é esse? Posição de domínio. Foi dado ao homem dominar sobre todas as coisas, não sobre todas as pessoas. Porque tem gente que confunde e fala: eu domino sobre tudo e sobre todos. Não. Somos todos iguais perante o Senhor. Ninguém domina sobre ninguém. Se eu venho aqui e prego que você é livre, como que eu vou achar que eu posso dominar a sua vida? Você é livre. Nós somos livres em Cristo. Então que caia por terra todo espírito de manipulação, de controle, todo espírito de dominação. Então nós somos livres no Senhor. Mas Ele é um Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar comigo e com você. Ele quer ter intimidade conosco. E aí, nesses relacionamentos com o Senhor e com os nossos irmãos, que são muito diferentes de nós vamos crescer. A palavra fala que uma pessoa afia outra pessoa, assim como o ferro afia outro ferro. Então o negócio é pesado mesmo. Mas se você suportar e entender que o Senhor está trabalhando no teu interior, você vai colher os frutos. O Senhor vai te honrar, em nome de Jesus. Amém. Então nós precisamos entender que agora
porque eu sou santo como Ele é santo, o pecado é um acidente na minha vida. Ah, pastor, mas eu não sou tão santo assim. Nós não estamos falando de níveis de santidade, nós estamos falando de um coração disposto a buscar esse lugar. Um coração disposto a viver essa santificação, essa purificação. Eu quero, é suficiente para o Senhor. Se você quer, então você vai fazer tudo o que Ele vai falar para você fazer. Você vai começar a mergulhar nas verdades da palavra. E assim você vai sendo purificado. Efésios capítulo 5, verso 26 fala que nós somos purificados pela água da palavra. É a palavra que nos purifica, é a palavra que nos liberta, é a palavra que nos transforma, é a palavra que nos limpa, é a palavra que faz tudo em nós. E ela não faz isso exteriormente. Exteriormente a gente faz no banho. Ela faz isso no nosso interior. No nosso interior. Amém? 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 Com esse entendimento agora, nós precisamos entender uma outra verdade. A diferença entre o estado de pecado e os atos de pecado. A condição de pecado e os atos de pecado. Por que nós precisamos entender essa diferença? Porque tem muita gente que fala que não precisa se arrepender de nada. Ah não, eu sou um homem bom, eu sou um homem reto, eu sou um homem que faz coisas boas, então eu vou me arrepender do quê? Eu não sei, eu não tenho nada para me arrepender. Tá bom, se você está nesse nível e não precisar se arrepender de nada, você tem uma coisa que você precisa se arrepender: da condição de pecado. Porque quando Adão pecou, ele permitiu que o pecado o dominasse. E ele que foi chamado para dominar sobre todas as coisas, agora é dominado pelo pecado. E essa é a condição pela qual nós nascemos. Nós nascemos em uma condição, em um estado de pecado. O pecado, ele habita em nós. Nós não conseguimos arrancar essa natureza. É uma natureza adâmica que existe em nós, porque nós somos descendentes de Adão. Mas aí vem o segundo Adão, Jesus Cristo, o nosso Salvador. E pelo sangue derramado na cruz do Calvário, nós temos purificados todos os nossos pecados. Então, pelo arrependimento e o reconhecimento do senhorio dele sobre a nossa vida, nós deixamos a condição de pecado mortificada dentro de nós. Não tem como a gente arrancar, não tem como a gente desfazer, mas tem como a gente mortificar. A palavra fala que há uma militância. A carne milita contra o espírito, ininterruptamente, todos os dias, o tempo todo. A carne está militando contra o espírito, mas a palavra diz também: mortificai a carne, vivificai o espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do espírito. Por isso, meus irmãos, eu quero estar chapado do espírito todos os dias da minha vida. Nós precisamos buscar isso. Nós precisamos querer viver isso. Então a condição de pecado é uma base para o nosso arrependimento. Agora que eu vivo uma vida com o Senhor, vivo uma vida no Espírito, tudo isso que nós já falamos, nasci de novo, estou vivendo com o Senhor, agora então eu preciso tomar cuidado com os atos de pecado. E os atos de pecado são passíveis de arrependimento também. Eu preciso me arrepender, eu preciso confessar, eu preciso deixar, eu preciso prosseguir sem. E o fruto do arrependimento é: eu adulterava, eu me arrependi, eu confessei o meu pecado, o Senhor me perdoou, agora eu continuo. E o fruto do meu arrependimento é eu nunca mais fazer o que eu fiz, nunca mais voltar a fazer o que eu fiz. Se eu estou hoje vendo pornografia e eu entendo que é pecado, e eu peço perdão para Deus, me arrependo, entre aspas, e amanhã eu acordo e vou ver pornografia novamente, eu não me arrependi ontem. Eu não me arrependi,
No máximo que eu senti foi um remorso, uma dor na consciência, um saber de que aquilo era errado e que aquilo fere os princípios do Senhor. Agora, se eu volto a fazer, é porque não teve arrependimento. Não teve arrependimento. Eu preciso sentir a dor do arrependimento. Eu preciso sentir o choque. Meu coração precisa estar contrito diante daquele pecado, daquela falha, daquele erro. Então, há aqui uma diferença entre a condição de pecado a qual nós já nascemos. A gente fala sempre, né? O José está com 1 ano e alguns meses. 1 ano e alguns meses não, 1 ano e 1 mês, né? 1 ano e 1 mês. Irmãos, dá para ver o pecado nele. Dá para ver a malícia nele. Dá para ver o que ele faz. Você fala, meu Deus, quem que ensinou isso para ele? Quem que ensinou o bebê a fazer birra? Quem que ensinou o bebê? Ele está começando a dar os primeiros passos, mas ele engatinha o tempo todo. Quem que ensinou que ele olha para mim, eu olho para ele e ele já sai correndo engatinhando? Como se estivesse fazendo algo errado mesmo e que eu fosse pegá-lo. Por quê? Porque já nasceu com essa natureza. Já nasceu com essa inclinação natural para o pecado. Mas há salvação. Porque o sangue de Jesus sobre a nossa vida nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 3, nós estamos em João, agora volta lá em 1 João capítulo 3, verso 5. Olha que coisa linda e profunda isso que nós vamos ler. Verso 5. 1 João capítulo 3, verso 5. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Ponto. Nós já vamos continuar. Jesus se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Eu fico tentando imaginar com a minha mente limitada, como que Jesus passou 33 anos nessa terra e sequer pensou em algo que era pecado. Porque nós pecamos já com nossos pensamentos. Como que Jesus conseguiu não pecar no pensamento? Como que Jesus conseguiu? Não tem como a gente entender. Ele é santo. Eu quero ser santo como Ele. Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Quando? A pergunta é, quando nós teremos condições de falar para outras pessoas, podem me imitar porque eu sou imitador de Cristo? Só se nós estivermos nessa busca intensa e sem parar de buscar essa santidade, essa purificação, essa santificação. Verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Eu vou na igreja, mas eu mantenho aquele pecado de estimação. Aquele pecadinho doméstico, comprei até uma coleira nova para ele. E continuo pecando, vou pecando. Não tem problema, eu estou na igreja todo domingo. Não é isso que a palavra fala. A palavra fala que aquele que permanece no Senhor não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, então, não viu o Senhor. E muito menos o conheceu. O Senhor está de braços abertos, disponível, esperando nós irmos até Ele e conhecermos a Ele. E não só conhecer de ouvir falar. Jó disse, lá no começo do livro de Jó, ele fala, lá no capítulo 42, ele fala, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Jó viu e conheceu o Senhor. Jó viu e conheceu o Senhor. Nós precisamos ver e conhecer o Senhor. Mas que nós não precisemos passar por tudo que Jó passou. E a luta de Jó foi uma luta pesada. Foi árduo. Ele perdeu tudo que ele tinha. Perdeu a família dele. Os filhos morreram. Mas depois, quando ele fala, te veem os meus olhos, Deus restituiu tudo
em dobro. Não só a família, mas também os bens. Então que a gente possa viver essa vida enxergando, vendo o Senhor, sem precisar passar pelo processo que Ele passou. Nós vamos passar por processos, porque o nosso Deus é um Deus de processos, um Deus de ciclos. Nós vamos passar por processos nele, mas são processos que Ele está proporcionando para o nosso crescimento. Para o nosso crescimento. A palavra fala que nós precisamos alcançar a estatura de varão perfeito. A estatura de varão perfeito só é alcançada com uma vida que busca incessantemente a santidade. Verso 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Nisto, me perdi aqui. 9. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Simples assim. Deus tem filhos? Amém. Mas o diabo também tem. Então, na nossa vivência, nas nossas atitudes, nas nossas obras, naquilo que nós fazemos diariamente diante do Senhor, é nisto que nós somos conhecidos. E aí cabe a mim e a você, queremos ser conhecidos como filhos de Deus ou filhos do diabo. É forte isso, é pesado isso, mas é uma verdade que a palavra nos traz nessa manhã. Nós precisamos pensar sobre essas coisas. Então eu posso viver uma vida sem pecado? Se eu achar que eu posso viver uma vida sem pecado, o próprio João vai contradizer as suas próprias palavras. João capítulo 1 João, desculpa, no mesmo livro aí, 1 João capítulo 1, a partir do verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então eu posso viver uma vida sem pecado? Impossível. Mas eu posso viver uma vida fugindo do pecado? É possível. Eu posso viver uma vida de purificação e santificação? É possível. E quando eu pecar, você vai olhar para o pecado, vai reconhecer que foi um acidente, vai pedir perdão a Deus, pedir perdão às pessoas que você feriu, e vida que segue. Mas mediante o quê? Confissão e arrependimento. Confissão e arrependimento. Nós precisamos entender o poder da confissão. Por quê? Porque durante muito tempo a igreja brasileira foi roubada das verdades da palavra, onde ela nos ensina sobre confissão. E achávamos que a confissão é eu estar diante de Deus, confessar os meus pecados a Ele e acabou, eu não preciso fazer mais nada. Porém, entretanto, todavia, mas nós encontramos no livro de Tiago. Se você quiser abrir comigo, nós vamos ler Tiago capítulo 5, verso 16. Confessai, pois, os vossos pecados a Deus. É isso que está escrito? Confessai, pois, os vossos pecados
uns aos outros e orai uns pelos outros. Para o quê? Para seres curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Confessar meus pecados para quem? Obviamente que nós precisamos confessar os nossos pecados ao Senhor, pedir perdão ao Senhor para que nós sejamos novamente religados à família de Deus. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. O pecado faz separação da minha vida com a vida de Deus. Eu me distancio, eu me desconecto de Deus quando eu peco. O pecado faz uma ruptura entre eu e o Senhor. Agora, a minha confissão a Deus é para a minha salvação. É para que o sangue de Jesus continue sobre a minha vida. É para que eu continue ligado ao corpo. É para que eu continue ligado ao Senhor. E por que eu tenho que confessar o meu pecado ao outro? Por que eu tenho que ter uma pessoa de confiança a qual eu vou confessar os meus pecados? Para que eu seja curado. Muitos de nós não têm a vida livre. Muitos de nós ainda têm enfermidades que o pastor orou, o padre benzeu, foi feito um monte de coisa, e eu ainda não fui curado. O médico já deu remédio, eu já fiz de tudo e eu não fui curado. Por quê? Porque falta uma coisa: confissão de pecado. Nós acabamos de ler que o Senhor é luz. O Senhor é luz, e onde a luz chega, as trevas não permanecem. Todo pecado não confessado é escuridão dentro de nós. E toda escuridão dentro de nós é a habitação de demônio. Entenda isso. Eu não estou falando que você está possesso de demônio, mas eu estou falando que tem uma porta aberta, uma legalidade. Por quê? Porque o mundo espiritual é 100% regido por leis. E se há uma legalidade através da falta de confissão, que tem uma porta aberta, uma legalidade em mim, o diabo ele tem uma autorização. E ele chega para Deus como ele chegou lá para falar de Jó. E ele fala: olha, o Ricardo cometeu esse pecado, ele não pediu perdão, não confessou, está escondido dentro dele, só ele sabe. Agora tem essa carta, e Deus vai fazer o quê? Deus vai autorizar. Por que Deus vai autorizar? Porque Ele é justo. Ele não pode voltar atrás da palavra que Ele já deu. Êxodo capítulo 20 vai falar, verso 5 se eu não me engano, vai falar que Ele visitará a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem uma maldição correndo através da nossa ascendência. Nós somos descendentes de alguém que pecou e por isso o pecado nos alcançou. Então vamos lá, vamos tentar elucidar tudo isso. Se é a quarta geração, eu sou o filho, eu tenho meu pai, eu tenho meu avô, eu tenho meu bisavô. O meu bisavô era um promíscuo. Não sei se era, tá? Meu bisavô era um promíscuo, um homem que vivia nos bordéis, um homem que saía com muitas mulheres. Se ele não cancelar esse pecado na vida dele, isso se torna uma iniquidade. E iniquidade é uma maldição que alcança gerações. Então, ele tinha essa prática de promiscuidade. Aí meu avô, então, começa a ter inclinação para a promiscuidade. Então, meu bisavô era um homem que se prostituía. O meu avô vai ser um adúltero. E aí passa para outra geração, se o meu pai não fez um trabalho de cancelamento disso, através do sangue de Jesus, passa para outra geração. E agora o meu pai vai ser então um pedófilo, talvez. E se o meu pai não cancelar isso, no nome de Jesus, vai chegar na minha vida. E eu posso ser qualquer coisa nesse lugar de promiscuidade. Eu posso ser um pedófilo, eu posso ser um incestuoso, eu posso ser um homossexual.
A iniquidade visitará os pais nos filhos até a quarta geração. E se chega na quarta geração, eu não cancelo isso com o sangue de Jesus, com o nome de Jesus, baseado na palavra de Deus. O que vai acontecer? Começa tudo de novo na vida dos meus filhos. E aí que está a grande chave do Senhor. Porque quando eu sei que o pecado que eu pratico pode se tornar uma iniquidade na vida dos meus filhos, eu vou lutar contra o pecado. Eu vou fazer de tudo para não pecar. Eu vou fazer de tudo para não cometer esse acidente. Eu vou fazer de tudo para não errar mais. Eu vou fazer de tudo para me manter santo a cada dia mais. E se eu pecar, eu confesso o meu pecado, eu deixo, me arrependo e continuo a minha vida de santificação. Por quê? Porque o pecado, a iniquidade visitará os pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem o Senhor. É Deus que abençoa, mas é Deus que amaldiçoa também, segundo a sua justiça. Mas coitadinho daquela criança, olha o jeito que nasceu deformado, nasceu sem isso, nasceu aquilo. Pode consultar, pode investigar que tem iniquidade na família. Por que Deus foi fazer isso? Porque Ele é justo. Não foi Deus que fez, foi o pecado, a iniquidade que está passando de geração em geração. Não foi Deus. Deus é justo e Ele trabalha com legalidades. Agora, a bênção do Senhor, quando nós nos posicionamos em Deus, ela alcança até 1000 gerações. Eu vou falar de novo, você dá um amém bem grande. A bênção do Senhor alcança até 1000 gerações. Amém. Então, com esse entendimento, meus irmãos, quem é louco de ficar flertando com o pecado? Quem vai querer agora errar mais uma vez? Pastor, eu não suporto, eu não aguento. Então, provavelmente tem uma perseguição espiritual, que é decorrente do quê? De uma iniquidade. E o mundo espiritual é tão organizado, mas tão organizado, que se tem numa linhagem uma iniquidade no campo da promiscuidade, é naquilo que vai ser a fraqueza da família. Se tem uma iniquidade no campo, por exemplo, da feitiçaria, os meus avós, os meus pais viveram o espiritismo, fizeram muitos trabalhos. O que vai acarretar? Problemas de cabeça, problemas de pescoço e cabeça, enfermidades. E aí a gente poderia fazer um seminário só disso, né, Jesus? Um seminário sobre iniquidade geracional, um seminário sobre herança familiar. Vamos fazer? Amém. A gente fala só sobre isso. Quantas são as pessoas que vêm confessar pecados e falam: pastor, o meu pai, a minha mãe, os meus avós viveram a vida inteira no espiritismo, e agora eu estou sofrendo com depressão, estou sofrendo com bipolaridade, estou sofrendo com síndrome do pânico, estou sofrendo perda auditiva, estou sofrendo algum tipo de problema de pescoço e cabeça. Quando você começa a investigar e fazer um mapeamento daquela família, você entende que tem uma iniquidade. E agora, o que será de mim? O sangue de Jesus está sobre a sua vida, através da confissão, do arrependimento e do cancelamento em concordância como igreja. Nós podemos, no sentido de nós termos o poder de cancelar todas essas iniquidades no reino do Espírito. E os nossos filhos não sofrerão mais com isso. O mundo espiritual é lei. E a gente precisa conhecer as leis do Senhor. Nós precisamos conhecer as leis do Senhor. Aí a gente tem uma outra situação. Derramamento de sangue. E eu creio que o Espírito Santo está falando com muitas pessoas aqui, porque isso não está esboçado aqui. Eu não estava nem pensando sobre essas coisas, mas é o Espírito Santo de Deus que me dirige. Então, derramamento de sangue. Quando tem homicídio, derramamento de sangue inocente. Vamos lá, de novo. O meu bisavô matou muita gente. O que vai acontecer na família? Morte prematura. Há duas situações que existem mortes prematuras, biblicamente falando. A primeira, martirização. Quando você é morto
Por perseguição, porque você professa o nome de Jesus. Porque você é um cristão. A perseguição e a martirização, ela pode ser uma morte prematura. Agora, existe uma outra situação que acarreta a morte prematura, que é o derramamento de sangue. Então, se há homicídio na família, vai ter morte prematura. Se há aborto na família, vai ter morte prematura. Vai ter infertilidade. Vai ter alguma coisa que não vai deixar essa vida prosperar. E como eu me livro disso? Mais uma vez, tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Amém. Mateus capítulo 18. Então nós desligamos em oração, através do poder do nome de Jesus, nós desligamos. E onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Mateus capítulo 18 também. Então, se o Rafa vem aqui e fala, pastor, preciso confessar, a gente senta, ele confessa os seus pecados, arrependido, porque também, meus irmãos, se não tiver arrependimento, é palavras ao vento. Palavras ao vento. Tinha um rapaz que ele sempre vinha aqui e falava assim, pastor, preciso confessar porque eu entendi a questão da iniquidade, agora eu preciso confessar para eu me ver livre dessas coisas. Fala, pode confessar, meu irmão. Não, porque eu era o cara quando eu tinha minha pouca idade, porque eu isso, porque eu fazia aquilo, porque... Que arrependimento que teve? Ele está se gabando das coisas erradas que ele fazia. Não, isso não é confissão. Isso é orgulho. Agora, quando nós confessamos com contrição, com arrependimento, o arrependimento é o instrumento que Deus usa para cancelar todas as coisas. E aí o Rafa está confessando, chorando por se arrepender daquilo que ele fez, ou até mesmo daquilo que os seus antepassados fizeram. Nós então oramos, e aonde 2 estiverem reunidos, eu oro por ele, cancelando e desligando todas essas iniquidades. E ele concorda com a minha oração, porque Mateus 18 também fala do poder da concordância. O que vai acontecer? É tudo cancelado no mundo espiritual. Nós temos vários testemunhos aqui de pessoas que confessaram os pecados e se viram livres, foram curadas instantaneamente. Então nós precisamos ter esse entendimento. E aí nós vamos então programar esse seminário, nós vamos passar uma tarde, quem sabe aqui, falando sobre iniquidade geracional. Aqui nós lemos Tiago, né? Vamos voltar lá em 1 João. 1 João, capítulo 1, que nós lemos, dos 5 ao 10, eu encontro uma verdade muito poderosa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e para purificar de toda injustiça. Então uma coisa é perdão, outra coisa é purificação. Eu confesso o meu pecado e Ele é fiel e justo para me perdoar os pecados. E agora, toda a injustiça que está sobre a minha vida, que o sangue de Jesus me justifica, Ele vai remover a injustiça de mim. Então, uma coisa é perdão, outra coisa é purificação. E vamos exemplificar. Se nós colocarmos uma lixeira lá, sabe a lixeira que tem na sua casa? Aquela lixeira que você coloca um saco de lixo, aquele saco de lixo preto, coloca lá a lixeira. Aqui tem várias lixeiras, né, por aqui. E aí você vai colocando lixo. Coloca o resto de comida, vai colocando. Aí começam a vir as moscas, as varejeiras, muitas vezes até barato. E aí você vai e fala, não, preciso tirar o lixo, o lixeiro passa hoje, amarra o saco do lixo, coloca na lixeira e volta. Coloca lá na lixeira da rua e volta. Aí você coloca um novo saco preto lá, coloca mais lixo e o processo é o mesmo. Só que você está se esquecendo da lixeira que está ali. E aquela lixeira já tem resto de lixo, já tem aquele líquido que sai, como que chama aquilo mesmo? Chorume. E a lixeira está ali. E aí começa a criar bicho. Então, o perdão é a remoção do lixo. O perdão do pecado é a remoção do lixo. Eu amarro a boca do lixo e coloco na rua, o lixeiro passa e leva embora. Estou perdoado. Agora eu preciso lavar a lixeira. Porque se eu não lavar a lixeira,
os demônios vão voltar. Se eu não lavar a lixeira, vai ter visitação novamente. Vai vir barata, vai vir bicho, vai vir rato. Amém? Então uma coisa é ser perdoado. Nós somos perdoados mediante a confissão diante do Senhor. O sangue de Jesus que está sobre nós nos purifica de todo o pecado, se nós confessarmos os nossos pecados. O perdão do pecado vem mediante pedido de perdão, mas a confissão nos purifica. E nesse processo de purificação e de santificação é necessário confessar pecados. É necessário confessar pecados. Teve uma senhora que entendeu isso. A Gesa ministrou sobre a herança familiar em uma reunião de mulheres. E várias mulheres depois procuraram a Gesa para poder confessar pecados, para poder... E foi maravilhoso, porque o Senhor operou grandes coisas. Mas eu me lembro que aquela mulher, ela tinha uma pessoa de confiança. E essa pessoa crente, conhecedora da palavra, recebeu essa senhora, ouviu a confissão da senhora, orou pela senhora e a senhora foi liberta. Então, quer dizer, eu preciso confessar para o pastor? Eu preciso confessar para a pastora? Eu preciso confessar para os pastores? Não! Você pode confessar para uma pessoa de confiança. Confesse os seus pecados uns aos outros para que haja cura. Orem uns pelos outros para que haja cura. Então, não é uma coisa que está centralizada na figura do pastor. Nós somos um corpo e somos membros uns dos outros, e o nosso cabeça é Cristo. E agora nós precisamos viver o cristianismo, viver essa membresia dessa comunidade de fé, e não somente falando da igreja local, mas somos membros de uma igreja global. E o cabeça é Cristo. Então, só essa explicação, para que não haja dúvidas. E aí, quando nós lemos o verso 18 de 1 João 5, que foi o texto base dessa mensagem, nós vemos que aquele que nasceu de Deus nos guarda. Jesus nos guarda. Jesus nos guarda. Então nós vamos encontrar na palavra respaldo para nós não pecarmos mais. Nós vamos encontrar na palavra respaldo para nós nos purificarmos a cada dia mais. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, fala que o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Por que bramando como um leão? Porque leão só existe um, e é o leão da tribo de Judá. Ele é imitador, ele quer imitar Deus em tudo. Então ele está bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, mas ele está ao nosso derredor. Por quê? Porque o Salmo 34, no verso 7, fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Então ao nosso redor está o anjo, ao nosso derredor está o diabo, nosso adversário. O anjo está nos dando proteção, está nos guardando, está nos protegendo. E no nosso derredor o diabo está esperando nós abrirmos uma brecha, abrirmos uma porta para que ele toque a nossa vida. Isso pode ser através do pecado, isso pode ser através da iniquidade, eu não sei, mas nós podemos dar legalidade para o diabo. Como que nós damos legalidade? Através daquilo que é pecado. E quem pode dar legalidade? É o anjo? De forma alguma, somos nós. Somos nós os responsáveis por manter o anjo nos guardando. Lembra do anjo da guarda? Somos nós os responsáveis por manter o anjo perto. Não adianta você ficar gritando, anjo, me protege, anjo da guarda, me protege. Não adianta você ficar fazendo isso se você está em pecado. Por quê? Porque o mundo espiritual é legal. É lei, não tem como. Não é a sua emoção, a sua súplica para o anjo. A sua súplica a Deus vai te levar a uma contrição e ao arrependimento. É diferente. É diferente. Então, o anjo está ao nosso redor, o diabo ao nosso derredor. Se nós dermos abertura, legalidade, o diabo que está ao derredor, ele toca a nossa vida. Por quê? Porque nós abrimos uma porta. Só que a palavra fala em Tiago 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
Amém. Glória a Deus. Às vezes a gente pega essa segunda parte, né? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Eu preciso resistir, eu preciso resistir, eu preciso resistir, eu preciso resistir. E quando a gente vê que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a gente acha que a igreja está se apertando, e as portas do inferno vêm, as portas do inferno vêm, e a gente está... Não, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja vai com os dois pés na porta do inferno. Num posicionamento de dizer, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu me levanto em atitude, em posicionamento, e o anjo vai permanecer aqui, o diabo não me toca. O que a palavra fala? O que a palavra fala? Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Se tem o anjo, se tem portas fechadas, se não tem legalidade, não tem como ele nos tocar. Não tem como ele nos tocar. Nós vamos sujeitar a Deus. E esse é o principal desse verso. Sujeitar a Deus. Porque se nós nos sujeitamos a Deus, nós teremos força do alto para resistir ao diabo. E aí a gente não volta mais a falar da força do braço. Porque se a gente não sujeita a Deus, a gente vai querer resistir ao diabo com a força do nosso braço. E não é assim. É na sujeição, na submissão ao Senhor, que nós vamos resistir ao diabo. E ele vai fugir de nós. Ele vai fugir de nós. Pastor, eu estou cansado. Eu estou cansada. Eu tenho uma palavra para você. Quem está cansado, não desiste. Só descansa. Eu vou desistir porque eu estou cansado. Está errado. Você vai descansar porque você está cansado. Desistir não. Você não está autorizado a desistir. Você precisa continuar. Você precisa perseverar. Hebreus 10, 36. Porque necessitais de perseverança, para que depois de terdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Já estamos partindo para o encerramento. E glória a Deus pelo Espírito de Deus que está aqui. 1 Coríntios 10, verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. É possível resistir? É possível. Se nós nos sujeitarmos ao Senhor, nós vamos resistir. Não vem nada sobre nós que não seja humano. Mas fiel é Deus, que juntamente com a tentação, Ele nos dá também o escape, e também nos dá o livramento. Nós não precisamos cair. Como eu falei, o pecado é um acidente. Um acidente ele vai acontecer, mas é uma coisa que a gente não quer fazer. É uma coisa que vai acontecer, a gente vai se arrepender amargamente de ter feito aquilo. E aí a gente ouve muitas pessoas falando, eu estou sofrendo retaliação. Oh, eu me levantei em oração, eu estou sofrendo retaliação, porque o inimigo está me retaliando. Eu quero dizer para você, de uma vez por todas, não existe retaliação para aqueles que estão nesse lugar de santificação. Não existe retaliação. O que é retaliação? É um revide a uma ofensa ou uma agressão sofrida. Então a gente agride alguém e aquele alguém agride da mesma forma. Não existe retaliação para aqueles que estão posicionados e o anjo do Senhor está acampado e o Senhor Jesus está nos guardando. Não existe retaliação. Por quê? Porque a palavra fala que o maligno não nos toca quando nós estamos nesse lugar. O que existe é o quê? 2 Timóteo 2 vai falar que nós somos soldados de Cristo e nós somos arregimentados por Ele. O que isso quer dizer? Quer dizer que no momento que nós nos entregamos a Jesus, nós nos alistamos para uma guerra. E quando nós... Imagine você já está fardado. Deus já te deu uma patente. Você está no meio da guerra. Então na guerra vão ter ataques. Vão ter contra-ataques. E só vão conseguir te tocar se você der alguma abertura. Agora, quando você está no meio da guerra, vai cair bomba perto de você, você vai sofrer dor no ouvido,
vai sofrer dores no corpo, vão atirar no seu escudo, vão atirar no seu capacete. Por quê? Porque você está com uma armadura aí. Capacete da salvação, couraça da justiça. Efésios capítulo 6. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, sandálias da anunciação do evangelho, escudo da fé e espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você está arregimentado. Mas vai vir bala na sua cabeça, no seu capacete. Vai vir alguma arma que vai bater na sua couraça. Vai acontecer de uma bala vir no seu escudo. Mas você tem uma espada. E é a palavra de Deus. Amém. E quando você entende a palavra de Deus, como o Senhor está nos dando entendimento nessa manhã, você sabe que o maligno não tem poder para te tocar. Amém. O maligno não tem poder para te tocar. Amém. Mas qual é a condição? A condição é eu permanecer nesse lugar de santificação, de purificação, de busca, de crescimento, de maturidade espiritual. Por quê? Porque se eu estiver nesse lugar, eu não vou ter tempo para ficar flertando com o pecado. Se eu estiver nesse lugar, o pecado vai de fato ser um acidente. E nós vamos viver coisas grandes e firmes que nós não sabemos. A palavra de Deus fala, Paulo fala aos Coríntios, o pecado jaz à sua porta, mas cabe a ti dominá-lo. O pecado jaz à tua porta, mas cabe a ti dominá-lo. Por isso, nessa manhã, que você, com esse entendimento, possa buscar a cada dia mais a santificação e a purificação. Possa buscar a cada dia mais fugir do pecado, fugir da aparência do mal. Possa buscar a cada dia mais agradar ao Senhor, permanecer firme nele, andar com o Espírito de Deus, ter experiências sobrenaturais, ver coisas que você não via, ouvir coisas que você não ouvia, sentir cheiro de coisas que você não sentia, falar coisas que você não proferia, viver uma vida diferente, porque agora você é nascido de Deus, e o que é nascido do Espírito é Espírito, e quem é nascido do Espírito vive as coisas do Espírito. No Espírito nós também temos os 5 sentidos, nós temos olfato, nós temos paladar, nós temos tato, nós temos audição, nós temos visão, tudo espiritual. E você vivendo esse crescimento espiritual, você vai começar a ter experiências que você nunca teve, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém?